Primeiro jogo meu no Maracanã, né? Como trabalhando, ainda com o Carlinhos. Foi um Botafogo e Vasco, aquela época preliminar, né? Eu tava no Botafogo, fomos jogar contra o Vasco. E aí o Carlinhos era o treinador e tal. E aquela coisa, fui criado no Maracanã, né? Cresci, morava na Tijuca, sou tijucano de coração, né? E criado ali no Maracanã toda hora e tal. E o sonho era fazer o primeiro jogo no Maracanã. Né? Treinar no Maracanã. Não, jogar, né? Era preliminar, eu tava no sub-20. Não, treinar, eu como auxiliar, Sim, trabalhar no caso do Maracanã, né? Aí, em 96, eu tava de auxiliar no Botafogo, nessa época. E o meu pai, na época, era treinador do Cerro Porteño, no Paraguai. Caramba. E aí, aquela expectativa, né? Vou trabalhar no Maracanã e tal, primeira vez e tal, muito legal. O Vasco e Botafogo, a preliminar, lotava, né? Aquela época, né? Ia chegando, era muito bacana. Aí fomos pro jogo, eu no Botafogo, fomos jogar contra o Vasco. Aí a gente foi programado, aquela época não tinha globalização que é hoje, né? Que todo mundo conhece todo mundo e tal, né? Fomos programados pra enfrentar o Bill como lateral esquerdo, que era o lateral do Vasco, na época, né? Era o titular. Era o titular, né? E aí... Sub-20 do Vasco, titular era o Bill. Isso. E o reserva era um tal de Felipe. Vou contar a história. Aí fomos programados pra enfrentar o Bill e tal. Beleza. Aí chegamos no jogo, né? Não era o Bill. O Bill tinha machucado e tal, não jogou e ninguém sabia quem era. E aí eu tô vendo um lateral esquerdo por dentro, por fora ainda, caralho. Falei, porra, que lateral bom, cara. Mas ninguém sabia nem o nome quem era. Aí eu perguntei a gente no banco ali do Maracanã, né? Eu perguntei, porra, quem é esse lateral esquerdo e tal? Os caras ninguém sabia. Aí eu me lembro que o Botafogo tinha um atacante reserva, Rivaldo, que o pessoal chamava de cabeça e tal. Aí o Rivaldo, eu me lembro, falou assim pra mim, não, o nome desse moleque, ele é lá da minha área, de Higienópolis e caralho, o nome dele é Felipe. Aí eu guardei aquele nome, né? Eu falei, porra, que lateral bom e tal. Aí perdemos o jogo 2-1. Aí à noite, falando com meu pai no telefone, eu era solteiro ainda e tal, tava em casa. Aí meu pai, aquela coisa, né? E aí, como é que foi estrear no Maracanã, não sei o que e tal. Eu falei, perdemos o jogo, 2-1 e tal. Mas beleza. Aí eu falei com ele nesse dia, né? Eu falei, pai, hoje, isso, maio de 96. Aí eu falei, eu vi um lateral esquerdo no Vasco que me encantou, um tal de Felipe lá e tal, e tal, e tal. Beleza. Passou o tempo, maio de 96. Meu pai tinha contrato até fim de maio com o Cerro. Saiu do Cerro, foi pro Paraná Clube. 96, foi campeão paranaense, tetracampeão paranaense. O Vasco foi em outubro, pegou meu pai. O Vasco... Outubro de 96. Isso. Muita gente fala do time do Vasco de 97, 98, que era uma máquina, mas em 96 o Vasco quase caiu. E aí, faltavam 6 jogos. Foi pressionado antes do brasileiro. Muito. Faltavam 6 jogos, o Vasco tinha ganhado pelo menos 2, senão caía. Caramba. 96. E aí puxaram meu pai lá, conseguiu livrar. A estreia dele, né, do Antônio Lopes, ali no Vasco, em outubro de 96, foi num jogo contra o Independente de Medellín, no Maracanã, Copa Comebol, não era nem Sul-Americana na época. Ele assumiu num domingo, o Vasco perdeu pro Coritiba num sábado, era o Alci Portela que tava treinando. Domingo de manhã, os caras ligaram meu pai, domingo à tarde ele já deu treino, terça era o jogo contra o Independente de Medellín. Domingo à tarde ele deu treino, terça. O Vasco mal, Edmundo mal pra caramba, todo mundo dando porrada, todo mundo. O melhor jogador do Vasco na época, o que tava rendendo mais era o Cássio, lateral esquerdo. Tava bem, tava numa fase boa pra caramba e tal. Era o melhor jogador do Vasco. Aí o Vasco 2-1 no Independente de Medellín, ganhando o jogo e tal, a estreia do Antônio Lopes na terça-feira. 40 minutos do segundo tempo, o Cássio vai dar um pique. O Cássio era muito veloz, né? Era pique e tal. Vai dar um pique, posterior. Né? 40 do segundo tempo, não tinha mais substituição pra fazer. O Vasco acabou o jogo com 10. Ganhou, ainda tomou um sufocozinho ali, ganhou 2-1. Isso na terça. No domingo, era Vasco e Botafogo. Eu no Botafogo, né? No sub-20 e tal. Mas eu solteiro em casa. Aí, beleza. Nunca mais falou daquela situação do lateral esquerdo. Aí o Cássio estourou. Aí na quarta noite, eu tô em casa com meu pai, vendo o jornal, assim e tal. Aí ele vira pra mim e fala assim, fiz um coletivo hoje lá pra ver quem que eu boto no lugar do Cássio. O reserva do Cássio era o Vitor. Era um lateral esquerdo que tinha vindo do América Mineiro. Não é o Vitor, lateral direito. Não vingou muito. Era um lateral esquerdo que chutava muito forte e tal. Branquinho. E aí era o reserva e o titular do Júnior era o Bill. Aí meu pai falou, hoje eu fiz um coletivo lá só pra ver quem que eu boto no lugar do Cássio. Botei o Vitor num time e botei o Bill no outro, mas nenhum dos dois me agradou. Não sei quem que eu boto e tal e tal. Aí é que eu lembrei daquela coisa de 6 meses atrás, né? Esquerdo lá. Aí eu falei, pai, procura saber. Lembra que eu falei com o senhor há 6 meses atrás, um tal de Felipe e tal? Procura saber desse cara lá e tal. Tal de Felipe, procura saber desse cara lá e tal. Né? Aí meu pai, aquele jeitão dele assim, ficou calado e tal, beleza. Na quinta, no mesmo sofá ali à noite, a gente tá sentado, né? Aquele jeitão do meu pai também.
Porra, comprei a briga lá por tua causa, hein? Quero ver se tu vai me fuder lá e tal. Porra, mandei chamar o tal do Felipe, ele tá suspenso por indisciplina, tá em casa. E aí Filho desencapado. aí eu falei, porra, pai, não sei, eu sei que eu gostei dele, jogou pra caralho. Aí meu pai falou, ó, hoje, isso na quinta, o jogo era domingo. Aí falou, pô, falei com o Alci, falei com todo mundo lá, ninguém conhecia ele. E aí mandei falar lá no Amador, mandei ele se apresentar amanhã, que já seria na sexta, né, pra treinar. E beleza e tal. No fim do treino veio o doutor Darcy Peixoto, que era o diretor da base. Aí veio falar comigo, pô, Lopes, como é que você chama esse cara e tal? Ele tá suspenso em casa porque ele cometeu uma indisciplina. O Felipe parece que tinha brigado com o preparador físico da base e tal, que se recusou a fazer uma corrida lá e tal. E aí suspenderam ele uma semana. Aí suspenderam ele uma semana, ele tava suspenso. E aí o doutor Darcy Peixoto foi falar com meu pai. Pô, Lopes, não leva ele não, pô, ele tá suspenso e tal. Cara. Aí meu pai falou, não, doutor Darcy, deixa ele só dar um treino. Nem falou que era eu, né? Nem falou que era o filho. Né? Falou, não, me falaram bem dele e tal, deixa ele só dar um treino, então eu só vou olhar e depois eu mando ele pra casa e tal. Aí o doutor Darcy teve que aturar, né? Era o treinador do profissional e tal. Aí meu pai foi me dando esporro na quinta, né? Quero ver, hein, porra, quero ver, comprei a briga lá por tua casa e tal, beleza. Caralho, olha só como é que é o futebol. Aí na sexta, antigamente se fazia muito, jogava domingo e você fazia 2 tempos de 30 coletivo. Praticamente todo mundo fazia isso antigamente, né? Aí era o coletivo de sexta-feira pronto pro jogo. Meu pai, no primeiro tempo do coletivo, botou o Vitor no time titular, né? Não botou o Bill. E botou o Felipe no reserva. Felipe acabou com o treino. Na segunda parte, meu pai já inverteu, já botou o Felipe pro titular, deixou o Vitor no reserva, o Felipe acabou com o treino. Domingo meteu ele de cara, nunca mais saiu do time. Caraca. Foi a história dele. Aí jogou pra caramba contra o Botafogo. Aí joga pra caralho, né, cara?